Boa noite. Chegou. Bora, Paula, fazer mutirão aí, que eu sei que você sempre faz mutirão. É, já tava aqui, ó. Acho que já ficou esperando o que eu ia. Foi assim, eu ia entrar, você já tava esperando eu chegar. Então, gente, boa noite. A gente vai fazer uma live, mais uma para nossa conta. Leila, seja bem-vinda. Tudo bem? A gente não se conhece, mas eu já ouvi tanto falar de você. Já li seu trabalho, inclusive. Inclusive, tem uma cópia do seu trabalho aqui em casa. Raimunda me emprestou o seu trabalho para eu ler quando eu estava fazendo o mestrado. Que bom que você veio assistir essa conversa. Então, gente, hoje o nosso papo é com a professora Raimunda Assis, professora aposentada lá da UESC, uma mulher super jovem e que me inspira todo dia, né? Porque eu quero chegar na idade dela com a vitalidade dela, né? E professora Raimunda, ela me acolheu, né? Num momento muito louco da minha vida, assim, em dois momentos, na verdade, e eu tenho uma gratidão a ela muito grande, assim, pela profissional que eu me tornei, né? Ela me orientou na graduação, na pós-graduação e no mestrado. Eu acho que ela queria me adotar, aí, só que aí não deu mais. Ela já chegou aqui e a nossa conversa hoje é sobre... Ó, Raimunda, Railan, meu filho, tá dizendo que você não muda nunca a feição, que te conheceu tem 10 anos. Então, a nossa conversa hoje é sobre educação e formação de professores nesses tempos, né, ultraliberais. Vou convidar a Rai aqui. Convidei, esperar ela chegar aí. Raimunda, que sempre está nas minhas lives, eu acho que é para me incentivar. Vai lá, Darluz, é isso mesmo, minha aluna maravilhosa. Ela sempre vem. Boa noite. Rai, seu celular tá virado, eu estou vendo você assim. É? Deixa eu ver se é É, melhor. Tá bom? eu acho que você tem que deixar ele na vertical. Na Isso. vertical, né? Tá É. bom. Eu estou aqui com o técnico, meu filho, Alexandre Davi, que está aqui me auxiliando. Para isso que a Boa, gente tem boa filhos, noite, né? Davi. Boa É, noite. eu gostei tanto que tenho vários, botei em vários momentos da vida filhos para me auxiliar. 50 filhos eu tenho. Estamos aqui nessa tentativa. A tecnologia é um problema sério, né? Mas eu acho que eu vou ter que ficar segurando. Não vai ter. Aí agora tá bom. Eu te vejo como eu me vejo. Aham, certo. Nós estamos aqui na tentativa de. Certo. Pode ficar, eu te espero. Uhum. Pois é, mas eu acho que esse aparelho meu, para ficar mais fácil, esse suporte, ele só fica lateral, mas Davi vai dar aqui um jeito de ajustar. Então, mas enquanto isso, vamos conversando, né? Vamos conversando. Então, Rai, eu sempre pergunto aos meus convidados quem é ele, né? Então, quem é Raimunda? Que todo mundo ouve eu falar em toda live, Raimunda. E eu tenho tido o prazer de acompanhar todo o seu trabalho. E gostaria de dizer que estou muito feliz por participar dessa atividade. Essa já é a oitava ou a nona live que você faz? Rai, eu fiz 10 já, parei, eu acho que essa é a 11ª. Ixi, então, parabenizá-la pela coragem. Você está ficando cada vez melhor, né, nessa apresentação. É,
E aqui nós ainda estamos na tentativa de, de melhorar a transmissão, mas infelizmente não está dando muito certo, não. Mas eu acho que agora vai. Melhorou? Melhorou, tá ótimo. Tá ótimo aqui. Então, eu vou recomeçar, né, meu teatro. Parabenizá-la. Eu sou Raimunda Assis, como você já disse, é professora aposentada da UESC e que tenho muito prazer de estar falando com essa ex-aluna e colega, né? E fico lembrando aquela menininha que andava lá pelos corredores da UESC, furando algumas aulas, e eu dizia assim: Darluce, entra, vai assistir aula. Você diz, uma aula chata, Raio, eu digo, mas vai. E naquele período você tinha 3 filhos, agora você já tem mais uma filha, 4 filhos, e ainda era uma garotinha. Continua. E dizer assim que é muito gostoso para nós, professores, ver uma aluna fazendo o sucesso que você faz, né? Te acompanhei na graduação, depois você faz seleção, vai para a gestão em educação, eu te oriento de novo, depois faz seleção, vai para o mestrado. Eu acho que eu só não participei da sua banca para ser professora da UESC, porque aí ficava muito ruim, né? Essa relação era muito imbricada, muito de amizade, mas é um prazer estar aqui para bater esse papo com você, tá bom? Na verdade, Rai, você me inspira, eu já falei isso várias vezes, já te escrevi isso várias vezes, já te falei da gratidão que eu tenho na minha vida de ter encontrado você, mas tem uma coisa que eu acho muito importante de te dizer, é que você nunca perdeu a doçura, né? Sempre teve esse tratar. Você me conheceu num momento muito difícil, que eu realmente queria nada, estava super desencantada com tudo, estava ali mesmo só para não levar falta. E assim, você sempre teve esse jeito muito peculiar de me chamar para a realidade. Eu acho que eu me lembro que meu trabalho, eu tenho muito orgulho do meu trabalho de monografia, né? Que você me orientou, porque reflete um salto que eu dei de uma aluna imatura, que não queria nada, para uma maturidade intelectual que culminou naquele TCC, que foi quando eu te conheci, porque a gente conheceu, eu acho que você estava voltando do doutorado, e aí foi orientar e já pegou a nossa turma, que não era uma turma fácil, né? Mas é muito prazeroso a gente trabalhar naqueles cursos de formação de professores, né? No seu caso foi o Proação e o PAFO. E eu acho que tem muitas alunas minhas aqui do PAFO também. Eu já vi colocando aqui, sou aluna do PAFO. Elas têm que se identificar. É muito bom falar com você. Então, estou à sua disposição. Mas antes, eu queria aproveitar a oportunidade para me solidarizar com as pessoas, né, que nesse momento têm perdido seus entes queridos, seus irmãos, seus filhos, seus parentes, seus amigos. E o que eu acho pior dessa pandemia é a gente não poder dar o último adeus, dar o abraço, o conforto a essas famílias. Agora mesmo, já assim, conhecida de perto mesmo, já são 3 professoras, né, que tiveram suas vidas interrompidas. E isso nos deixa muito triste, né? Já ultrapassamos mais de 100 mil de pessoas mortas e parece que isso está ficando naturalizado. Então, eu gostaria de deixar aqui meu abraço, meu sentimento. O que mais me dói, Raia, é essa sensação de que as pessoas banalizaram a morte por Covid, né? Parece, todo mundo vai morrer, todo mundo vai pegar. Isso me dói muito, assim, de ver que as pessoas entraram nesse não pensar, não refletir o que está acontecendo, né? É triste mesmo. Então, Rai, eu aprendi com você sobre neoliberalismo, então nossa primeira pergunta vai começar por isso, né? As políticas neoliberais, no contexto da nossa sociedade brasileira, ela apresenta um retrocesso, na verdade, a várias conquistas, né? E eu queria saber de você, assim, o que a política neoliberal trouxe de pior para a educação
e que se contrapõe, na verdade, a um projeto, né, de uma escola pública de qualidade? Eu fui pensar sobre essa questão e é muito ampla. Ela requer, vamos dizer, um suporte teórico no sentido de dizer o que é o Estado brasileiro, qual é o papel desse Estado, né? Que tipo de Estado nós temos? Então, eu tentei, posso até me alongar um pouco, e aí você vai me chamando para a realidade. Eu tentei fazer a distinção entre o Estado moderno, no sentido de um Estado de bem-estar social, e no sentido de um Estado neoliberal. Então, eu tentei traçar um paralelo. O que é que a gente compreende enquanto o estado de bem-estar social? É aquele que busca a justiça social, que busca diminuir a distância entre as classes sociais, permitindo que todos usufruam dos bens sociais. E isso aconteceu no Brasil com a eleição de Lula em 2003. Então, com aquela voz rouca, né, que a gente tanto ama, eu principalmente, que ele dizia: o povo pobre tem o direito de comer 3 vezes ao dia, e eu tenho que permitir que essas pessoas possam comer. Então, ele dizia que o pobre tinha direito à casa, trabalho e educação, condição básica para uma vida minimamente digna. E isso foi, para que isso se realizasse, ao ser eleito, ele implementa políticas sociais para minimizar a vida de pobreza do povo brasileiro. E, para tanto, ele implementa políticas públicas sociais muito importantes. E uma das políticas mais importantes que permitiu essa melhoria da condição de vida do povo brasileiro foi o programa Bolsa Família. Com esse programa, as pessoas começaram a ter uma vida menos ruim, né? Porque decente exatamente não é possível. Então, houve investimentos em várias áreas, na economia, na saúde, na habitação. Então, todos esses programas fizeram com que o povo tivesse uma condição de vida melhor. Mas, no campo da educação, houve um investimento muito importante, porque não se pode pensar em país desenvolvido sem investimento na educação. É básico, né? Você desenvolve vários setores, principalmente a tecnologia. E, nesse sentido, foram feitos muitas ações que, durante os 13 anos de administração do PT, a gente sentiu de perto e acompanhou as mudanças, não é isso? O orçamento para o MEC triplicou, houve o desenvolvimento do PDE, houve política de formação para professores, houve a construção de universidades públicas, reestruturação das já existentes para ampliar o número de vagas. Então, ProUni, ReUni, e uma política já muito importante no governo Dilma, que foi definitivamente a política de cotas, que permitiu que as pessoas de classes populares, principalmente o negro, o índio, o ribeirinho, tivesse acesso ao ensino superior. Então, com todas essas políticas, né, públicas de possibilidades de bens, tanto material quanto cultural, fez com que a configuração desse estado de bem-estar social mudasse. E como que isso se apresentou? Se apresentou as pessoas, os pobres, os trabalhadores, os negros, os índios, tendo a possibilidade de viajar de avião,
tendo a possibilidade de ir ao restaurante, tendo a possibilidade de ir ao teatro. Isso fez com que a burguesia começasse a se irritar com essa possibilidade que estava existendo das pessoas das classes populares ter acesso a bem de consumo. E ficavam irritados porque os aviões tinham os aeroportos muito cheios, não tinha lugar para estacionar seus carros. Então, isso começou a criar um sentimento de que, não, a gente precisa dar um basta, né? Dar um basta nessa situação. E aí, já lá em 2014, quando Dilma vai para a reeleição, o PSDB, que representa o staff da burguesia brasileira, né? Não é à toa que a gente está nessa situação, que isso recai, essa responsabilidade faz parte desse grupo de políticos brasileiros. Então, o que acontece? Quando Dilma vai para a reeleição, Aécio Neves tinha certeza de que ele iria ganhar eleições. Não ganhou a eleição, Dilma vence a eleição, e aí isso desagrada ao sistema econômico, desagrada ao grupo dominante politicamente. Mas aí, certamente, essa situação não parou. Eles começam a trabalhar nos bastidores. E o Temer, que era vice-presidente da Dilma, começa a articular, juntamente com a Câmara de Deputados, a derrubada de Dilma, que ocorre, né, em 2016, com impeachment sem crime de responsabilidade. Todos nós sabemos que Dilma não cometeu nenhum crime e que Dilma não deu as famosas pedaladas fiscais. E aí, Dilma sai de cena, o PT sai de cena, empichado de corrupção, de várias outras mazelas, e o Temer assume. E o Temer assume já nessa nova configuração de, vamos dizer assim, um Estado neoliberal. Não estou querendo dizer com isso que o neoliberalismo no Brasil começa com Temer, não. Ele começa desde Collor de Mello e já vem, todo um histórico, mas eu não poderia fazer isso aqui, senão não dá conta de responder a questão que você está me colocando. E, diante disso, Temer implementa a agenda neoliberal. E uma agenda neoliberal, e a marca de um governo neoliberal, é a privatização. E Temer inicia esse processo de privatização do país. Então, aquelas políticas sociais de bem-estar para a população, elas começam a serem esquecidas. E já mais adiante, né, depois, em 2018, acontece a nova eleição, que aí já é um quadro mais atual, mais moderno, e que todos vocês conhecem. O PSDB, mais uma vez articulando essa invisibilidade do Partido dos Trabalhadores, e Geraldo Alckmin, que era, vamos dizer assim, o representante do PSDB, não consegue ir nem para o segundo turno. Vai para o segundo turno, Haddad, Lula já está preso, fica impedido de falar, de se comunicar, né? Que o Poder Judiciário também foi cúmplice desse processo, e aí deu no que deu, que é a eleição de Jair Bolsonaro, que não tem compromisso com essa população e que hoje nós estamos diante de uma pandemia sem a possibilidade de nenhuma mudança nesse quadro social. Então, para responder a sua pergunta, o que é que nós temos de políticas públicas desse governo de
de Jair Bolsonaro, já que nós estamos no quarto ministro da Educação. Eu digo que nós tivemos os ministros Canibal, que é aquele que disse que nós brasileiros não tínhamos condições de viajar para outros países porque não éramos o suficientemente educados, né? Tivemos o Weintraub, que ele fala que é um discurso de ódio, né? É um discurso de raiva, e que eu digo que é o ministro Fujão, quando disse que era para os ministros do Supremo Tribunal Federal serem todos presos, essa ruma de vagabundo precisa ser preso. Então, ele, com medo de ser preso, que é o ministro Fujão. Tivemos um ministro fake, né, que inventou um currículo que, na verdade, inexistente. E agora estamos com um novo ministro, né, da Educação, que ficou logo doente. O primeiro dia que ele deu a entrevista foi hoje, dizendo que o governo demorou muito, admitiu, para dar ajuda aos estudantes nesse momento de pandemia. Então, diante disso, o que é que ele apresenta como proposta para a educação? Além de apresentar a escola sem partido, né? Que já é uma proposta que vem sendo discutida há muito tempo, que é a escola sem partido. Não existe educação sem partido, não existe escola sem partido. A educação é essencialmente um ato político. Então, eu acho que nenhum de nós, professores, mesmo que não tenha aquela formação, mas educação, a gente tem que tomar partido, não existe. Defende a privatização do ensino superior, diz que que ensino superior não é para todo mundo. E quem pode pagar, estuda. Quem não pode, não estuda. E uma outra novidade é a militarização das escolas. Então, não é nada que vá de apoio, de inclusão, de possibilidades para uma educação de qualidade. E é isso que eles apresentaram. Um plano concreto não existe. O que é que nós podemos ver? Como é que nós podemos avaliar essa educação, esse desenvolvimento de políticas educacionais desse governo? É o desmonte do MEC, né? As secretarias, os técnicos, os responsáveis, todos eles foram sendo demitidos e foram colocando-se militares para administrar a educação. Hoje, no governo de Bolsonaro, só para você ter ideia, Darluz, já são mais de 6.000 cargos sendo ocupados por militares. E dentro da Secretaria do Ministério da Educação, o número é elevadíssimo. Então, vai se extinguindo secretarias importantes, principalmente aquelas que tratam-se de inclusão social, de negro, índio, e nós vamos vendo que a exclusão da participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Educação, porque essa instituição, ela articulava as políticas públicas de governo com a sociedade, com representantes de diferentes classes dos professores. Então, concluindo, o que é que eu diria dessa pergunta sua? Que não cabe um projeto de educação nessa modalidade de avanço nesse projeto, porque ele não tem preocupação com a educação pública de qualidade para todos, porque quanto mais for a distância entre as classes, eles vão reinar melhor.
porque povo educado, povo instruído, é povo que sabe reivindicar e defender os seus direitos. Então, resumidamente, não cabe um projeto emancipatório dentro de uma proposta de governo ultraliberal. Eu acho que eu me estendi, mas eu não sei se fui objetiva, se deu para as pessoas compreenderem essa questão. Aí eu gostaria... Não, Raivo, sua resposta foi perfeita. Primeiro, porque eu acho que você situa dentro de um tempo histórico, a gente precisa compreender que não é só a resposta dada, né? Ela existe uma análise de uma política macro, né? É preciso a gente compreender que existia um Estado diferenciado que fomentou políticas públicas importantes, como foi do governo Lula, tanto que a galera que ficou, na hora que você falou de Lula, todo mundo vai, né? Lula. A gente precisa compreender que ele foi um grande gestor, e para a educação pública, tendo à frente o Fernando Haddad como ministro, nós avançamos bastante. Tivemos também Mercadante, não lembro o outro, não teve outro ministro, eu não lembro de Lula. Mas a gente teve importantes conquistas para a gente voltar para esse zero. Porque a sensação que eu tenho quando eu faço essa pergunta é que não existe política, porque eu não vou considerar militarizar a escola como uma política pública para a educação pública. Na verdade, eu considero isso como um grande retrocesso. E quando você fala da escola sem partido, é importante a gente situar que uma escola sem partido já é uma escola com partido, né? Porque eles querem justamente que as pessoas não reflitam, né? Que não analisem sobre a situação social na qual vive, que é o que a gente faz dentro da escola quando a gente ensina uma criança, por exemplo, a ler, é para que ela compreenda o mundo que ela está inserido, né? Quero dizer um oi aqui bem especial para a professora Cláudia Celeste, que a gente nunca mais falou, hein, Cláudia? Cláudia Celeste, professora Alba Lúcia, que também entrou aqui, vizinha de porta, né, Rai? Vizinha de porta. Sim. Alba Lúcia e Gleidson também, seus parceiros lá da UESC. Leila está aqui também, Leila Mororó, né? E é muito importante a gente pensar nessa política sempre desse modo, né, do macro para o micro, né? E eu estou muito preocupada, converso para você, com essa agenda de Jair Bolsonaro para a educação, né? Porque eu não sei, 4 anos, 2 já estão indo, né? O que é que vai de fato sobrar do MEC, né? Esse sucateamento. Né? Rai, avançando um pouquinho mais aí, eu sempre falo que educação pública tem que ter dinheiro, né? Então, financiamento. A gente está lutando hoje pelo Fundeb, um Fundeb com CAC, né? CAC, na verdade. Precisamos também de currículos. Existe hoje na Bahia um movimento, né, de construção de currículo, mas a gente precisa de formação de professor, né? Então, eu sempre acredito nessas três coisas: currículo, financiamento e formação de professor. Como é que você acha que deve acontecer? Como é essa formação dos professores para uma educação emancipadora? Eu sempre tenho essa preocupação de colocando, antes de responder a questão, porque fica muito simples a gente dizer, é isso. Não é grade curricular, não é isso? Sim. São todas as ações. Currículo é o coração da escola. Então, a gente, quando fala em currículo aqui, e eu sei que você sabe muito bem disso, não sei não. Amplamente, nesse sentido de que ele é o responsável em fazer um projeto de formação de homem, de pessoas, né, de mundo e de sociedade. Então, vamos pensar currículo por aí. E também a questão do financiamento, ela é fundamental. Ninguém faz a educação sem dinheiro. É preciso, e todos nós sabemos que houve um grande avanço nessa questão quando houve aquela mudança do Fundef para o Fundeb, né? O Fernando Henrique Cardoso era Fundef, os recursos para a União ia só para o ensino fundamental.
com Lula, né, houve a transformação para o Fundeb, e os recursos derivados da União seriam aplicados em todos os níveis e modalidades de ensino, e o mais importante, asseguraria o piso salarial nacional aos professores. E hoje, né, como isso era feito como medida provisória, ele se extinguiu, está se extinguindo esse ano. Então, há 1 ano e meio que a deputada Dorinha vem discutindo, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o novo projeto para transformar essas medidas provisórias em fazer parte da Constituição. E o governo Bolsonaro, com essa mudança nunca se preocupou com essa realidade. Mas, felizmente, ele já foi aprovado e ficou de 10 para 20, era de 10 para 20, e ficou de 10 para 23, né? Isso será escalonado. Não será, vamos dizer, no próximo ano já vai ter esse valor. Não. Esse valor vai sendo aumentado. Então, isso foi um ganho muito importante para a educação. Então, é isso. Financiamento é básico para que a gente tenha uma qualidade na educação. Agora, quando nós falamos da questão de formação de professores, a gente precisa pensar qual é o tipo de formação que o município faz opção para os seus professores. Porque pode ser uma formação do tipo autoajuda, né, para desestressar e tal. Pode ser um tipo de formação tecnicista, aquele instrumental que eu quero melhorar são os índices. Eu não estou preocupada com a formação do ser humano na sua totalidade. Então, é preciso pensar que tipo de formação nós queremos dar. E vamos pensar na possibilidade. Aí você dizia, aí nós vamos ler o quê? Formar é preciso de um desejo interno também dos professores, porque pode ter gestores muito bem intencionados, com muita vontade de fazer a formação, mas a rede, as pessoas em si, não estão motivados, não se colocam com essa disposição. Então, são N fatores e que precisa ser pensado quando se fala em política de formação de professores. Eu penso formar professor, eu penso numa perspectiva de desenvolvimento de todas as potencialidades do ser humano, que Paulo Freire também transita por aí. E que isso envolve a formação de uma consciência crítica do professor com relação à história, o mundo e a si próprio. Então, por isso que eu digo, é preciso uma vontade interna para a pessoa estar aberta, com vontade de aprender, com vontade de transformar. Então, as leituras que eu recomendo, nós poderemos começar mesmo, eu diria que seria... tem um fato que eu quero chamar a atenção. Quando a gente fala em formação, quando a gente fala em proposta política para a educação para o município, eu queria chamar a atenção que nós estamos em um momento muito importante agora, que são as eleições municipais. Quem é a pessoa que eu vou escolher, tanto para governar, quanto para criar as leis? Ou seja, o executivo e o legislativo. Que história de vida tem essas pessoas? Eles estão comprometidos com a transformação social, com a inclusão social, com o projeto de educação inclusivo? Então, eu preciso pensar em tudo isso.
E eu estou na defesa de que mulher, não é que isso não é que a gente quer excluir os homens, mas vamos votar nas mulheres. Vamos botar mulher para fazer política. Vamos constituir vereadoras. Se tiver candidata a prefeita, vamos. Agora, eu não vou votar em qualquer mulher. Que mulher é essa que eu pretendo votar? É aquela que é comprometida com a realidade. Então, minhas colegas professoras, vamos pensar quem é que a gente pode escolher para formular leis. Então, para mim, a formação do professor já começa aí, pelas nossas escolhas políticas. Se eu escolho alguém que não é comprometido, eu não vou esperar dele proposta de formação na perspectiva da emancipação. No máximo, uma formação técnica. Agora, eu poderia também dizer que eu penso que nós poderíamos pensar em formação revisitando dois autores brasileiros que eu acho, considero, tenho certeza, que são pilares para a educação brasileira. Um é o Anísio Teixeira e o outro é Paulo Freire. Se a gente for ler Anísio Teixeira, você vai ver que está lá expresso todos os princípios que nós temos aqui de educação, né? Anísio Teixeira fala muito na questão democrática da escola. Eu acho que no seu trabalho, nas suas orientações, você chegou a dar umas lidas nesse sentido, né? Educação não é privilégio, né? O livro de Anísio, educação é direito de todos. A questão da democracia, Anísio Teixeira diz que a escola é o espaço de se fazer a democracia. E olha que Anísio Teixeira não era comunista, mas Anísio Teixeira era um liberal humanista e tinha essa preocupação com a inclusão social, com a formação dos professores. Se você for pegar o MEC hoje, todos esses órgãos, Unesco, UNEP, CAPES, tudo isso foi construído, né, lá na década de 50, 40, né, com Anísio Teixeira, a Universidade de Brasília, também ele foi o seu primeiro reitor. Então, o nome Anísio Teixeira, eu acho que é muito pouco discutido, seus princípios são muito pouco estudados. Anísio Teixeira, lá na década de 32, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, aquilo foi uma revolução para o momento e que muitos valores e muitos princípios, até hoje, não estão postos na educação brasileira e que a gente precisa avançar nesse sentido. Então, eu digo que Anísio Teixeira é fundamental, assim como Paulo Freire, né? Por favor, então, Anísio Teixeira, ou Paulo Freire, é muito importante a nossa leitura. Ele é conhecido mundialmente, Paulo Freire, e nós, até hoje, não adotamos totalmente, né, as propostas educacionais de Anísio ou de Paulo Freire, na perspectiva libertadora da educação. E Paulo Freire é muito interessante, porque nas leituras de Paulo Freire, ele propõe alguns passos importantes para a elaboração de cursos de formação pedagógica. Na pedagogia do oprimido mesmo, a gente vai encontrar muitos subsídios para se desenvolver uma formação comprometida com as questões sociais. Eu selecionei alguns princípios que Paulo Freire coloca. Um deles é a politicidade, né? Então, que educar é um ato político. Educação é uma ação política. Não existe educação neutra. Você educa
para quê? Para alguma coisa, para manter essa realidade, ou você educa para transformação? E ele chama atenção do compromisso, né? É um outro princípio que ele defende, do compromisso profissional no seu trabalho, nas suas ações. Ele diz que o professor tem que ter uma prática comprometida com a realidade, com a transformação. Outro princípio que eu acho muito importante que ele coloca é a ética nas relações humanas, né? Hoje, esse princípio, assim, que a gente precisa zelar por ele, porque a ética é uma coisa, esse valor está se perdendo. Então, e principalmente o diálogo, né? Então, nada imposto, tudo pensado, tudo discutido. Acho que Claudinha, que está aí me ouvindo, né, deve estar vibrando. Eita, a Raimundo está falando de Paulo Freire. E aí eu recomendo a todos que estão me ouvindo, tem um grupo na UESC que estuda somente Paulo Freire, tem feito lives interessantíssimas, né? E que coordenado por Cláudia e por Lília. Então, vamos participar desse grupo Paulo Freire, porque, como eu disse, a formação profissional é um processo interno. A gente não vai esperar somente que as redes promovam formação, não. A formação é continuada. Nós, professores, temos a obrigação de continuar fazendo os nossos estudos. Então, eu acho que é isso, essas categorias freirianas, elas nos coloca a pensar essa realidade. Que mundo eu quero formar? Onde é que eu quero chegar? E, além de todos esses dois que eu coloquei aqui, como eu penso o seguinte, que uma formação mais ampla, a ANFOP, né, ela já propõe essa formação teórico-prática do professor. E aqui na região a gente tem pessoas que estudam. Eu recomendo as leituras, né, de Helena Freitas, de Saviane, localmente Leila Pio Mororó, acho que ela também está me ouvindo, Elizabeth Couto, são profissionais da nossa região, da UESC, que estudam, têm publicações, têm livros acerca da formação dos professores. Então, eu defendo uma formação docente que inspire pensar criticamente a realidade e ser um sujeito histórico, atuante no processo de resistência e transformação da sociedade. Porque nesse momento que nós nos encontramos com a retirada de direitos, né, dos trabalhadores e a pouca importância que se está dando à formação, às questões educacionais, se nós não resistirmos e não entrarmos nessa luta da defesa e da qualidade da educação pública, esse país irá, não sei, para trás, porque eu sinto, Darluz, igual a você, que a gente está andando para trás, né? Dando passos cada vez menores no sentido de avançar na questão educacional. Então, questão de formação de professor depende de uma vontade também interna, depende de financiamento e depende também na questão curricular, que proposta a gente quer oferecer para libertar ou para aprisionar o homem. Então, essa é a forma que eu penso que a gente deve trilhar nessa perspectiva de formação de professor. Cabeça crítica, pensante, para mudar. Rai, compromisso e competência técnica. Eu sempre, desde quando eu li Saviane, que eu li essa
tensão, né, dessa discussão que ele faz naquele livro Pedagogia Histórico-Crítica, né, que ele tem, ele faz aquela discussão entre Guiomar Nono de Mello, né, que defende a competência técnica, e Paulo Nozella, que defende compromisso político, e ele tenta fazer, né, esse casamento dos dois. Eu acho, eu não lembro quando eu li, mas eu li através de você, mas tem muito tempo, e me marcou muito, né? Porque eu acho que Saviani, ele caminha na... gente, peraí, só um momento. Professora Cláudia Celeste está falando que as lives do Coletivo Paulo Freire no Facebook é só para eu não passar, viu, Rai? E participe da atividade Integra UESC, que vai ser discutido o livro Pedagogia do Oprimido. Cláudia, faz uma live comigo, Cláudia, só sobre Paulo Freire. Então, Rai, então assim, eu sempre, eu tenho trazido para a minha vida, desde quando eu li esse livro, essas duas proposições e tentando equacionar, né? Compromisso político e competência técnica. Como é que a gente faz isso na vida cotidiana de ser professor? Essa foi uma polêmica, né, na década de 80 entre esses dois orientandos de Saviani, porque Guiomar defendia exatamente isso, né, de que, primeiro, a competência técnica, ela não diz exatamente assim, mas como Guiomar Nono de Mello, ela era, eu acho que na época era PMDB, né, então dava a entender que isso, né, primeiro ser competente tecnicamente e depois ser o compromisso. E Paulo Nozella, ele imediatamente ele publica um outro artigo dizendo que não, que primeiro vem o compromisso, depois a competência técnica. E Saviani tenta fazer a síntese, né, dessa discussão. Então, essa discussão hoje já não é uma discussão tão presente assim, entre esses educadores. Eu não sei até por que isso ocorre, né? Se alguma das minhas colegas estiverem aí nos ouvindo, que nos coloque. Mas eu penso que essa discussão hoje, ela está um tanto considerada superada. E as pessoas pensam que... Eu vejo que essas coisas, elas são imbricadas, né? A pessoa que tem compromisso político, ela busca naturalmente essa competência técnica. Porque se ela tem compromisso social, ela quer a igualdade social, ela quer a transformação, ela quer a mudança. Embora a gente reconheça que tem muitos profissionais da educação que são colegas nossos, né, nossos colegas, eles são competentes tecnicamente, mas eles dizem assim: eu não quero falar de política eu estou fora. Mas esses eu acho que são poucos ou são muitos, nem sei exatamente dizer, né? Você que está nessa realidade aí de ensino médio, tem muitos professores que não gostam de falar de política, né? É impossível, professor, eu digo que é impossível, porque educar é um ato, realmente, como Paulo Freire disse, um ato político. Então, é preciso que essa formação, as pessoas assumam a formação pensando na possibilidade dessa união. Eu não vejo que vem um e o outro, mas nessa união. Agora, necessariamente, quando a gente fala em compromisso político, nós não estamos dizendo que a pessoa, o professor, deve assumir um partido político. Se assumir, ótimo, porque é como Gramsci chama a nossa atenção, né, para isso, que é importante a militância política. Mas, necessariamente, o professor não precisa ser um militante de um partido, não precisa ter a carteirinha
do partido. Eu quero ter a minha, eu sempre tive a minha carteirinha. Mas, necessariamente, o professor já tem a sua carteira importante, que é o seu diploma. Se ele foi bem formado, se ele estudou Anísio Teixeira, se ele estudou Paulo Freire, se ele estudou Flaviane, digo mais, se ele foi aluno do curso de pedagogia da UESC, ele tem que sair com a cabeça transformada. Ele tem. Se ele foi orientando de Raimunda. Aí, minha filha, ele não se salva dessa. Ele tem que ser comprometido com a realidade social. Necessariamente eu não imponho partidos, mas eu imponho o compromisso social, porque eu, quando apresentava os meus programas de ensino para os meus alunos, eu tinha lá a formação política, mais ou menos assim, para a transformação. Eu dizia para eles, eu até nem importo que vocês aprendam todo o conteúdo, mas esse objetivo eu quero alcançar, que é essa compreensão da realidade, ele se sentir sujeito social, ele se sentir sujeito, ele se sentir que ele faz a história desse país. E, por exemplo, se hoje Bolsonaro está aí cometendo todos esses desmandos, até que ponto nós não temos essa responsabilidade? Porque ao invés de nós escolhermos um professor, né, um professor universitário que foi Haddad, para assumir o governo do Estado, ou a presidência, nós assumimos um militar reformado, que faz parte de N coisas aí que não reputa as pessoas. Então, gente, se a gente não assumir o comando, a direção, na perspectiva freiriana, de ter ética, de respeitar os sonhos dos nossos alunos, o que está acontecendo agora na pandemia, com as classes populares e principalmente com a população negra, é horrível. Todos os dias a gente vê pessoas jovens, entregadores, né, esse subemprego, as pessoas sendo confundidas como... Então, isso é fruto de um governo que a população brasileira, na sua maioria, escolheu. Então, eu acho que nós, professores, temos um papel importante de unir competência técnica e compromisso político pela transformação da nossa sociedade, não é isso? Então, eu penso que é isso. Leila falou uma coisa interessante quando você começou na sua fala, que pediu os colegas que estão aí, ela escreveu: as novas diretrizes para a formação de professores aprovadas em 2019, ou seja, ano passado, resgatam o tecnicismo, a fragmentação e a hierarquia. O debate está mais vivo do que nunca nesses últimos anos, que era a questão que a gente estava falando sobre o posicionamento de Guiomar, tal, sobre essa questão de tecnicismo. Você citou alguma coisa, né? Então, a gente precisa estar atento, né? Como vai ser a nova formação, né, dos novos professores que virão aí. Eu acho que Leila falou das diretrizes para a formação do curso de pedagogia. Eu não tenho certeza, mas acho que foi. Então, Rai, a gente chegou aqui aos nossos 5 minutos finais. Quais são suas considerações? A gente tinha uma pergunta ainda, né, que era como a gente vai enfrentar o professor vai enfrentar esse mundo pós-Covid, né, que a gente vai ter uma responsabilidade aí educacional, de educar essas crianças que estão fora da escola nesse momento, e estão fora de tudo, porque em casa não tem tecnologia, não tem como acompanhar nem as mudanças que estão acontecendo, não tem nem como ter aula remota, porque eles não têm internet nem acesso a computadores. Mas e aí, minha filha, como é que a gente termina essa live que o povo está dizendo que teve uma aula maravilhosa com você, a diva da UESC? Bem, essa é uma grande preocupação, né? Essa questão do professor nesse momento. Eu penso que nós não estamos em momento pós-pandemia para estar pensando em retorno à aula. Nós estamos no auge da pandemia. E como que vamos retornar às aulas? Os professores estão com o mesmo medo
de contaminação e o mesmo medo de morte que eu, você e tanto a população Eu, a consciente pessoa neurótica. em geral está assim, né? E ele é a pessoa que é menos consultada para, para discutir essa questão. Tem circulado um textozinho de Márcia Fischer sobre essa questão da Eu discussão. vi. Você ouviu? Que os professores são os menos. Eu acho que ele está com medo. Eu, é uma insegurança, eu diria, uma insegurança profissional e uma insegurança emocional. Profissional, porque você vê que a gente não domina essas tecnologias, essas novas formas de fazer aula, de dar aula, né? Então, tecnicamente, pedagogicamente, eu aprendi a dar uma aula diferentemente do que hoje está sendo feita, né? A gente não tem estrutura, a gente não tem um celular bom, a gente não tem uma internet boa, a gente não tem uma banda larga, boa, a nossa internet trava o tempo todo. Então, fora o estresse emocional, muitos professores não têm planos de saúde. Se ele ficar doente, como é que Vai fica? morrer. Vai morrer. Vai morrer Não tem nem 100%. UTI. 100% aqui em Tabuna hoje mesmo, 100%, não tem vaga para ninguém. Então, eu teria algumas coisas que eu acho que já não dá mais tempo a gente conversar sobre essa questão, mas é toda uma insegurança que nós estamos envolvidas, e eu tenho os mesmos questionamentos que as minhas colegas professoras têm, né? Como é que esses 5.500 e tantos municípios têm condições de cuidar, de dar essa infraestrutura necessária à escola? Será que os professores teriam seguranças higiênicas, sanitárias? Será que as escolas, nessa condição de precariedade, né? Então, são N's, como proteger essas crianças? E é um universo muito grande de crianças. Esse trabalho que o Estado fez agora de testar os alunos em Ilhéus, quase 30% de 1.000 e poucos alunos Eu vi. são infectados. Então, isso é muito grave. O que é que isso pode acontecer? Então, Da luz. Então, Darlúcia, eu acho que o nosso tempo realmente está encerrando. A gente tem 1 minuto. Foi prazeroso, foi prazeroso. Eu sei que eu faço de uma forma diferente o tete a tete com as Estão pessoas. pedindo para eu marcar mais uma com você aqui, ó. No caso, a gente botando aqui. Marca mais uma, marca mais uma. Certo. Então, eu gostaria de falar um pouco também da questão das leituras que você pede para indicar. E então, beijo para vocês, foi prazeroso. Minha ex-aluna, minha ex-colega, tudo de bom, coraçãozinho para todo mundo que nos assistiu, para as minhas colegas, professoras, para os meus alunos e as suas colegas também. Aquele abraço. Saudade, saudade, saudade. Eu queria ir comer um caranguejo quando tudo isso passar, tá bom? Ou se não, se eu for aí, eu levo. Tá bom. Tchau, Rai. Obrigada. Tchau, Alba. Tchau, Cláudia.